Oi, gente, boa noite. Se você for assistir gravado, pode adiantar um pouquinho que eu vou aqui enviar, convidar as pessoas, esperar as pessoas entrarem pra gente poder começar o nosso aulão de hoje, que tem como tema o lado oculto da mulher guerreira. Olá, boa noite. A gente vai falar sobre os comportamentos, como os sentimentos dessa mulher e o que está por trás dessa forma dela agir, o que leva ela a agir dessa forma, o que isso traz para ela enquanto resultados, né, na sua vida profissional, na sua vida amorosa, para sua vida de uma forma em geral. Tá bom? Fiquem de olho aqui, vou convidar as pessoas, se vocês puderem também enviar aqui nesse aviãozinho para as pessoas assistirem esse tema. Convidando aqui. Oi, tudo bom? Boa noite, quanto tempo, essa? Vamos falar hoje do lado oculto da mulher guerreira, gente. Um assunto maravilhoso. Eu preparei essa aula para vocês. São 3 laudos aqui pra gente poder conversar, que eu tenho certeza que muitas de vocês irão se identificar. Eu falei que eu sou uma mulher guerreira em reabilitação nos stories. Vocês estão ouvindo direitinho? Podem me dar esse feedback? Se tá ok. Então, pra gente poder conversar. Oi, Adriana, boa noite. Oi, gente, acho que voltou agora, né? Tinha travado aqui um pouquinho pra mim. Mas voltou. Então, eu queria saber pra vocês o que vocês consideram, o que pra vocês é uma mulher guerreira. Quando fala assim, mulher guerreira, o que vocês acham, como ela é, como que ela age, quais são as características dela. Me digam aí. Hoje a gente vai falar muito sobre esse tema, principalmente o que está por trás desse comportamento dessa mulher guerreira, quais são as necessidades emocionais dela, o que a gente pode trabalhar para que ela possa seguir a vida de uma forma mais leve, né? Como eu falei aqui no início, me considero uma mulher guerreira em reabilitação. E aí eu quero ver se vocês também vão se identificar um pouco ou se conhece alguém que esteja nesse mesmo perfil, né? Como que é essa mulher guerreira, geralmente, né? A primeira coisa que pensa quando fala em mulher guerreira é naquela mulher que dá conta de tudo, né? Que quer dar conta de tudo, que quer ser tem várias mãos, né? Multitarefas, que dá o seu melhor em tudo, que tem dificuldade de pedir ajuda, né? Geralmente essa mulher que tem esse papel aí de muito autossuficiente, de muito realizada, porque dificilmente ela consegue demonstrar também o seu lado de fraqueza. Então, ela é muito vista, né, com esse perfil daquela durona. Geralmente as mulheres que têm esse perfil de ser uma mulher guerreira, também considerada vista como um arquétipo da heroína, como o Jung trabalha, né, falando sobre os arquétipos, ela é vista como aquela pessoa que ela é recorrida para várias coisas. As pessoas vão atrás dela para pedir ajuda porque sabem que ela vai estar ali disponível para ajudar, mas que geralmente ela não tem esse mesmo movimento de ir em busca das pessoas quando ela mesma precisa. Ela tem muita dificuldade de mostrar suas necessidades, né? Então ela aparenta muito esse mundo externo, né? Para o mundo externo, essa visão de mulher muito bem resolvida, que não precisa dos outros para poder suprir. Inclusive ela perde pouquíssimo tempo olhando para o lado interno, né? E aí eu vou falar também sobre os sabotadores, que geralmente essas mulheres
vão administrando ou vão surgindo, porque elas muitas vezes não administram porque não têm consciência disso, mas que vão comandando nossas decisões, né? Para quem já acompanha um pouco o meu trabalho aqui, já sabe que nosso comportamento ele rege a maioria das nossas escolhas, das nossas decisões de forma inconsciente, ou seja, 95% do nosso cérebro é movido por esse lado inconsciente que vem formado das nossas experiências, sejam elas desde a infância, como também das nossas experiências ou da nossa herança genética, das nossas avós, das nossas mães, né? Porque essa forma como elas lideram com esse movimento das experiências delas, acumularam esses sentimentos, essas emoções, também influenciam a nossa forma de agir. Então, automaticamente, a gente vai estar respondendo às nossas escolhas diárias, às nossas decisões, movida por esse nosso lado inconsciente. Então, a gente parte dessas nossas experiências. Então, muitas de nós mulheres, principalmente hoje, nesse movimento que a gente tem aí do patriarcado, né? Então, muitas hoje buscam esse movimento e acabam trazendo muito esse lado da mulher guerreira, e isso vai trazendo também outros prejuízos pra gente, que a gente vai ver como que isso acontece e também como que a gente faz para poder administrar, nivelar, ter um equilíbrio, né? Dentro dessas energias, que a gente possa ter uma vida mais leve, com menos dores físicas e emocionais, inclusive, né? E como é que ela sente e age, essa mulher guerreira? Ela está sempre na posição de decisão, tem a necessidade de controlar. Ah, obrigada, João. Tudo bem? Faz tempo, né, que a gente não se fala. Obrigada. E aí, a gente tem a necessidade, eu vou falar até a gente, porque eu me reconheço muito nesse papel, apesar de eu estar falando que eu estou em reabilitação. Porque eu já entendi como é que é esse mecanismo e também tenho consciência do que esse comportamento inconsciente me trouxe ao longo da minha vida, né? Então, a gente tem a necessidade de estar controlando, de estar sempre à frente das decisões, a gente quer tomar as decisões, a gente sente a necessidade de controlar ali o que pode ser feito, porque existe também um medo oculto aí de sofrer, de passar por experiências ruins. Está em reabilitação e por isso ainda tem recaída. É um trabalho constante, Adriana, né? Porque muitos anos, são 35 anos trabalhando, né, nesse perfil, e a gente tem vocês vão ver aqui que a gente precisa ter consciência para poder mudar isso. Então, eu já estou num processo que eu tenho consciência e já estou trabalhando isso para que ele não afete tanto o meu campo, né? Não traga tantos prejuízos assim. Então, ela tem necessidade de controle, tá sempre à frente das decisões, ela quer ser autorresponsável, responsável por tudo, vai agregando muitas áreas, né, muitas tarefas, e a gente também vai falar do lado sistêmico sobre isso, sobre ocupar os espaços, sobre acumular as tarefas de outras pessoas. Tem a necessidade de se provar melhor no que faz, né? Ela preza por essa qualidade, tá? Perfeccionismo, ela tá em busca de mostrar ali o seu alto valor, então para ela é muito importante que as pessoas vejam a qualidade daquilo que ela faz. Oi, Jussi, boa noite, tudo bem? E aí ela vai desenvolvendo esse padrão de cobrança, de autocobrança, de crítica, já pensando nesse externo, tá? Então a gente tá falando aqui dos comportamentos da mulher guerreira, para ver se vocês se reconhecem, para ver se vocês veem alguém que tem esse perfil e que ao longo aqui da nossa live a gente vai saber como trabalhar, como equilibrar, como que a gente chegou a desencadear esse comportamento, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem ir colocando pra mim. E aí, outra característica aqui da mulher... Oi, Zena, tudo bem? Boa noite. Outra característica da mulher considerada guerreira, né? Que hoje é vista assim na sociedade, aquela mulher que dá conta de tudo, é que ela desenvolve um padrão workaholic. O que é isso? Aquela mulher que preza pelo trabalho duro, que ela acha que ela só vai conseguir resultados
através de muito esforço, de muito trabalho, sem depender de ninguém, né? Então ela tem essa necessidade de querer dar conta de tudo sozinha, porque ela acha que ela não pode depender de outras coisas, né? Que tem aí o sentimento de insegurança, da falta de confiança. Isso tudo tá por trás desses comportamentos, gente. É pra gente começar essa análise, entender como que ele vai nos domesticando e fazendo a gente agir dessa forma. Ela estabelece um comportamento competitivo. A mulher guerreira, mesmo que de forma inconsciente, mesmo que ela ache que ela não tem esse perfil competitivo, ela desenvolve essa competição, porque ela tá ali no nível inconsciente de querer esse reconhecimento, de querer ser vista, de querer ser amada, e automaticamente ela vai se cobrar bastante para que ela faça as coisas bem feitas. E ela vai querer, né, entrar nesse aspecto competitivo, que vocês vão entender muito bem de onde que vem isso, tá ligado com a nossa energia masculina. Eu vou explicar como que funciona essas questões da energia feminina e masculina, mas a gente vai desenvolvendo essa competição, esse mecanismo de querer competir, de comparação automaticamente, porque a gente vê o outro fazendo e a gente vai se comparar, e aí também vem os gatilhos, né, porque a gente tem essa autocobrança. Então quando a gente vê a pessoa no movimento, automaticamente a gente vê o rebote ali da cobrança. São comportamentos e experiências aí que estão totalmente interligados e que estão relacionados a um único movimento, que a gente vai ver mais na frente de como é que surge, né? Que é relacionado à energia masculina. Então ela é muito boa, como eu falei aqui, em disfarçar a insegurança. Dificilmente uma mulher que é vista como a mulher guerreira, dificilmente a pessoa vai ver ela reclamando de mimimi. Existe aí também, eu não vou generalizar, porque existem mulheres guerreiras que desenvolvem o sabotador do vitimismo, tá? Mas na maioria das vezes os sabotadores que influenciam a mulher guerreira está relacionado à hiperrealização, ao controle, né? Porque ela tem essa necessidade de controle, a um senso crítico, começando pela sua autocrítica, a um senso de perfeccionismo, tá? Porque ela quer dar conta de tudo e quer fazer tudo em alta qualidade, porque ela espera que venha um reconhecimento dali, tá? E a gente vai ver como que isso na realidade acontece. Elas acham que as pessoas precisam dela, né? E que ela é a pessoa certa para dar conta daquilo. E que se ela não se colocar à frente daquilo, né? Aquela posição de decisão, de fazer acontecer, ela provavelmente acha que as pessoas não vão fazer, vão deixar pra lá. E aí automaticamente ela vai abrindo cada vez mais esse campo, vai ganhando mais tarefas, vai acumulando mais posições, vai tirando responsabilidade de outras pessoas, porque ela se acha capaz. E na maioria das vezes, como elas têm essa energia masculina muito forte, essa autorrealização, elas até fazem. Mas, gente, não dá pra manter esse movimento de forma constante. E aí que a gente vai ver como começam as dores das mulheres que se vestem dessa capa de mulher guerreira. Por quê? Elas começam esse movimento de querer fazer tudo com qualidade, de achar que não tem pessoas muitas vezes melhores que elas para fazerem aquilo, então elas abarcam, pegam aquilo como seu, tira a responsabilidade de outras pessoas, né? De forma inconsciente ela vai agregando aquilo, vai pegando, não, deixa isso aqui que eu faço, é minha responsabilidade, porque ela tá querendo também ali o reconhecimento de volta, né? E nem todas as vezes esse mecanismo de ação dá certo. E é aí que a gente precisa ter o ponto de atenção, porque a mulher guerreira, ela começa com esse mecanismo de querer, oi Elaine, tudo bem? De querer dar conta de tudo, de querer ser autossuficiente. E aí, gente, isso é insustentável, né? É insustentável. Quem aqui já passou por esse movimento de querer dar conta de tudo, de querer ser a Mulher Maravilha, a mulher guerreira, a heroína, sabe que existe um movimento interno, um conflito interno muito grande. Porque a gente quer, né, inconscientemente, a gente está em busca do quê? Com esses sabotadores. E olha só, sabotador, gente, é algo que muitas vezes é um comportamento maravilhoso, mas quem usa ele como um comportamento agressivo, ele acaba sendo exacerbado
e sai do equilíbrio, né? Tudo que é demais foge do equilíbrio, a gente vai perdendo ali a mão, o contexto, vai se perdendo de nós mesmos e aí não conseguimos avançar. Então a mulher que começa a pegar esse movimento de agregar muitos papéis, de querer dar conta de tudo, de fazer tudo com qualidade, automaticamente ela se cobra para fazer isso com qualidade. Ela vai querendo fazer isso e não vai conseguir dar conta, né? E automaticamente ela fica ansiosa, porque vem a autocobrança, vem aquela raiva, né? A maioria das mulheres que desenvolve esse papel de mulher guerreira, de agregar, de autossuficiência, elas passam pelo ciclo da ansiedade, né, de querer ver resultados rápidos e nós mulheres somos cíclicas, né? O movimento não acontece dessa forma. A vida exige um movimento ali diferente, né? Você precisa estar aberto para isso de uma outra forma energética, não é desenvolvendo esse perfil comportamental de só querer fazer, mas internamente os seus bloqueios estão ali muito maiores do que a sua energia, não vai chegar e automaticamente você fica patinando. É isso que acontece, a gente fica patinando e causa frustração, ansiedade, raiva, porque os resultados internos, que são as necessidades emocionais que ela queria, que é de ser vista, reconhecida, né? Ser amada, ser validada daquilo que ela faz, ela se sentir que é boa naquilo que ela faz, mas ela não, ela faz esse movimento para que ela receba das outras pessoas esse elogio. Mas isso não acontece na maioria das vezes e vai causando esse movimento, né? O que acontece muitas vezes é atrito nas relações, porque essa forma agressiva dela lidar com a energia masculina muito forte vai fazendo com que ela tenha atritos, tanto no trabalho, porque ela vai pegando, vamos dizer, obrigações de outras pessoas, nos relacionamentos também. No mesmo momento que ela pega esse posicionamento, também vem a cobrança, porque ela também se sente meio que usada, né, por estar desenvolvendo vários papéis. Aí as pessoas que estão ao redor dela muitas vezes não vão dar o reconhecimento que ela gostaria de trazer. Aí vem a outro sabotador que está também embutido nesse movimento, que é o vitimismo, que é a autovigilância, de achar que vai acontecer sempre alguma coisa de errado. Então, olha o universo de sabotadores, de emoções, de pensamentos negativos, de necessidades emocionais que estão ocultas dentro dessa mulher guerreira, que muitas vezes nem ela tem a consciência de que isso está movendo os comportamentos dela, de que essas necessidades não atendidas que estão causando essas crises de ansiedades, essas raivas que muitas vezes a gente explode, né, em outras pessoas. Se você não tiver a consciência do que está te levando a agir de determinada forma, de qual é a tua necessidade que não está atendida, você vai sempre manifestar no outro aquilo que você não recebe, achando que é culpa dele, não sua. Por isso que é importante esse mergulho no autoconhecimento, por isso que é importante a gente saber quais são os comportamentos que estão ali gerindo a nossa vida, né? A nossa personalidade, conhecer qual é a nossa personalidade, quais são os sabotadores que estão comandando as nossas ações e como que a gente também está sendo influenciada pelo nosso campo genético ali da nossa família, pelo nosso sistema familiar, pelos padrões repetitivos, porque a gente vai ver aqui também a visão sistêmica sobre esse lado e vocês vão com certeza identificar. Eu já fiz a investigação no campo mesmo, usando os bonecos, representando, fiz na família do meu pai. E também fiz investigação pelo lado materno, de como que se dava essa relação, de como que as mulheres se comportavam nesse campo. E é muito engraçado, gente, a gente vê esse movimento engraçado assim, porque a gente vê mesmo ali, né, aquilo se reproduzindo. E você vai tendo consciência de que aquilo também acontece na sua vida. E se você não tiver atenta, autovigilante para esses seus, vamos dizer assim, movimentos inconscientes, você vai viver nesse ciclo a vida toda. E olha assim, a gente só tem ansiedade, raiva, muitas vezes falta de libido, porque olha aí o que vai desencadeando, né? A gente faz esse movimento de querer ser
autossuficiente e na verdade a gente tá querendo um carinho, e no momento que a gente se diz autossuficiente, eu tô dizendo assim, eu não preciso de ninguém, eu tenho dificuldade de mostrar minha fraqueza, automaticamente as pessoas não vão se achegar a mim para me dar ajuda, não vão se sentir aptas a me fornecer algo, porque eu não estou demonstrando que estou apta a receber, né? Então olha como vai dando esses movimentos. E aí só vai trazendo pra gente ansiedade, frustração, raiva, rigidez corporal, tensão, né? A gente sente, olha, os sintomas vão vir ou na forma física ou na forma desses sentimentos reprimidos, né, emocionais. Tem até uma passagem do livro que eu anotei aqui, ela colocou assim, que a mulher sente-se presa ou possuída, numa espiral furioso, porque ele vai ter vários ciclos ali, que ela vai ter surtos de raivas, porque ela vai tá dando sempre o seu máximo, né? Ela dá seu máximo em tudo, se entrega em tudo, mas ela não tem o reconhecimento e o amor que ela tanto busca, né? E nem ela sabe reconhecer que é isso que ela queria, porque aí ela não reconhecendo, ela não sabe o que tá buscando. E é aí que causa muito mais dor. Entende qual é a necessidade da gente ter clareza do que a gente quer? Dos nossos comportamentos, quando a gente faz uma análise de comportamental, quando a gente vai investigar um padrão familiar, a gente vai fazer uma constelação para investigar algum comportamento, algum sentimento, alguma situação, a gente quer ver como é que eu estou agindo e por que eu estou agindo daquela forma. E isso é que te vai trazer uma segurança para que tu possa mudar. Porque se você não sabe o que precisa ser mudado, como que você vai fazer esse movimento? Você vai ficar patinando. Por isso que ele fala que o movimento ali é espiral, né? Porque a nossa vida é em ciclos. E no momento que a gente não reconhece aquilo que precisa ser mudado, a gente vai viver experiências de determinadas formas, né? Para nos fazer trabalhar aquilo que precisa ser trabalhado. E aí, por que não você parar agora e ter consciência do que você precisa modificar para que você possa fazer diferente e seguir a vida de forma mais leve, né? Os problemas sexuais também, porque a mulher tá com energia masculina muito forte, automaticamente ela vai perdendo essa libido, é um movimento que faz parte também desse excesso de energia que você empreende para fazer acontecer, né? Porque a energia sexual ela tá ligada muito com a energia feminina, nosso yin yang, que eu vou já aprofundar aqui para vocês entenderem. E ter clareza de como que isso funciona. Então até mesmo a falta de libido, problemas sexuais como falta de orgasmo, frigidez, está relacionado a essa energia que você está empregando dessa forma, né? Que a gente estava trabalhando aqui, o lado oculto da mulher guerreira. Então tudo isso que a gente pega como... porque não é para mulher guerreira algo ruim. Vocês entenderam isso, né? Que essa hiperrealização, essa necessidade de controle, ela se colocar à disposição de todo mundo, dela resolver tudo a qualquer hora, dela ser autossuficiente, não depender de ninguém, de não demonstrar fraqueza, isso tudo vai fazendo com que ela fique com os sentimentos adormecidos e viva aqueles ciclos de dor, né? Muitas vezes físicas, emocionais, como eu falei aqui. O sintoma dessas energias, na maioria das vezes em desequilíbrio, né, elas surgem como dores no corpo, principalmente na região lombar, né, aqui também na cervical, do pescoço, que é aquela tensão de estresse. Então, quando você estiver muito tensa nessa região, pare um pouco e observe se não está ligada a esse movimento e essas necessidades também ocultas que eu falei aqui. E aí, para a gente já começar a entrar na visão sistêmica sobre esse lado oculto da mulher guerreira, eu queria explicar como que acontece esse movimento da energia feminina e da energia masculina. Tem uma lei hermética, até uma lei do universal que rege o universo, que fala que tudo, também a física, toda a matéria, tudo que é construído, tudo tem uma energia feminina e a energia masculina, o yin e yang. Nós também, enquanto seres humanos, temos essa energia feminina e essa energia masculina.
E quando essas energias estão em desequilíbrio, as nossas ações, os nossos comportamentos e, consequentemente, os nossos resultados, as nossas relações vão ser regidas por meio desse desequilíbrio também, tá? E a mulher guerreira, quando ela tá em desequilíbrio, o que é que acontece? A energia feminina dela, a energia Yin, está adormecida, vamos dizer assim. Vou trabalhar com esse termo para ficar bem mais fácil a compreensão. E a energia masculina, ela está exacerbada. Para vocês terem uma ideia mais fácil, a gente fala que a mulher, né, é um canal receptivo e o homem é um canal meio que invasivo. Então, olha esses dois movimentos, né? A mulher, quem tá com o feminino equilibrado, ele está apto para receber e para dar, né? Porque nós todos temos essas duas fontes de energia, que a visão sistêmica até traz como que a gente recebe dos nossos pais, da nossa mãe, né? Até as nossas ideias, tudo tem um lado feminino e um lado masculino. Então tem essa conexão até para ficar mais fácil o aprendizado. Então partimos desse pressuposto que todos nós, tudo que é para se manifestar, tem uma necessidade de ter a energia masculina e a energia feminina em equilíbrio para que isso tenha um resultado mais satisfatório. Então, partindo dessa energia, a mulher guerreira, ela tá com o feminino adormecido e o masculino, a gente tá falando aqui, não é de gênero, tá? É de uma visão bem mais universal aqui, até da física, para que não haja descontextualização. Quase que não sai a palavra. Então, a mulher que tem essa energia de guerreira, de hiperrealizadora, de controladora, que já sofreu tudo aquilo que a gente falou, né? Muitos de vocês se reconheceram nesses sentimentos, né? Nessa forma de agir. Ela está com a energia masculina, vamos dizer assim, extra forte. Muito bem acentuada. E como que se constrói, gente, essa energia masculina e feminina, para vocês terem uma ideia? Eu vou até ler aqui a parte de um livro para vocês, que eu acho bem interessante, pra gente internalizar com melhor facilidade isso. Ele coloca assim, ó. A mente da gente, ela é formada a partir da experiência do nosso pai ou do lado masculino da nossa mãe. Inconscientemente coletivo também, né? Como eu já falei, dos nossos avós, das nossas mães ou dos nossos bisavós, a influência do nosso campo, tanto quanto sociedade, quanto familiar, dos sistemas dos quais a gente participa, ela influencia essa formação. E como que a gente adquire essa formação? Através do nosso pai, ou quando a gente não tem essa experiência com o nosso pai, isso também influencia. E a gente também recebe essa energia, essa fonte de energia, vamos dizer assim, essa consciência, essa forma de agir da nossa mãe. Ou da cultura, né? Vamos falar assim do espaço cultural aqui, dos grupos com os quais você convive. Tanto familiar como escolar e assim sucessivamente. Igreja, tudo isso vai influenciando. Mas principalmente os que causam mais, vamos dizer, que mais afetam a gente é o pai e a mãe. Então quando a gente tem pouca convivência ou convivência nenhuma com o pai, isso também influencia o desenvolvimento da nossa mente e do nosso aspecto masculino e feminino, né? No caso, a gente está trabalhando aqui especificamente da energia masculina, como que a gente constrói ela. A gente pega ou ela do nosso pai ou através do desenvolvimento da nossa mãe, né? Desse lado masculino. Então, eu, por exemplo, vou dar um exemplo bem claro. A minha mãe, por questões particulares dela, que eu não vou entrar em caso aqui, minha mãe tem um senso, vamos dizer assim, masculino, energia masculina muito forte. Automaticamente, eu e as minhas irmãs, meus irmãos, né, também herdamos essa característica. E aí, isso vai impactando a nossa forma de agir e traz pra gente aqueles comportamentos que eu já falei mais na frente. Então, e quando essa energia tá positiva, vamos dizer assim, eu vou usar o termo positivo e negativo, gente, mas só
por uma questão mesmo de explicar, tá? Mas não é certo e nem errado, é só para que a gente entenda. Quando a gente recebe essa experiência de uma forma positiva, essa energia masculina, quando tá equilibrada, ela vai servir de uma forma de foco. Lembra que eu falei pra vocês na live anterior sobre por que eu não tenho foco? A gente trabalhou um pouco sobre isso. Então, quando a gente toma o nosso pai, né, trazendo aqui a linguagem da constelação, quando a gente toma o nosso pai, assim como foi, aceita as nossas experiências, a gente pega essa energia masculina de forma equilibrada e ela serve como foco. Mas, quando ela tá, vamos dizer assim, de uma energia negativa, ela vem como uma energia de autocobrança, uma energia de crítica. E como que ela se desperta, né? Ou por uma dor, como eu falei anteriormente, ou uma voz interna de julgamento, sabe? É como se formasse a nossa consciência. Então entende que a nossa consciência é formada dessa energia masculina e dessa energia feminina. A nossa forma de agir é construída dessa forma. Quando a gente toma o pai, a gente consegue usar de forma positiva essa energia, então ela vai vir de forma regrada, eu vou ter foco, eu vou me encontrar uma questão de proteção, de princípio, de contenção. Automaticamente também vou atrair pessoas que estejam nessa vibe, né? Vamos dizer assim. E quando eu tenho problemas, vamos dizer assim, na minha infância, na minha construção, ou desenvolvi muito esse lado masculino por causa de questões emocionais, né, de necessidades emocionais não atendidas, como insegurança, como falta de confiança. Então, todos esses sentimentos estão por trás dos nossos comportamentos, vamos dizer assim, com um masculino mais agressivo, né? Estão por trás desse comportamento da mulher guerreira. Então, ela age dessa forma. E uma origem que a gente fala aqui da visão sistêmica vem desse aspecto. Ela teve problemas durante a infância ou ela herdou esses sentimentos e esses pensamentos da ancestralidade dela, da mãe, das avós. Então é muito bom de vocês fazerem essa pesquisa, começar a entender como que era, como que se dava o relacionamento da mãe de vocês com os pais, com os maridos, né? Porque isso tudo vai influenciar também na forma como a gente reage. E muitas vezes a gente está agindo dessa forma nem por experiências nossas, mas uma questão de lealdade às nossas mães, aos nossos avós, né? Muitas vezes identificada com algum sofrimento que ela teve e que não foi visto, né? Isso tudo influencia. Então vocês vão compreendendo que isso tudo é o lado oculto da mulher guerreira, que a gente não consegue ver, né? Muitas vezes a gente vê aquela capa por fora. A capa é da mulher autossuficiente, da mulher que faz tudo, que consegue dar conta de casa, do marido, do trabalho, que muitas vezes não demonstra fragilidade, não consegue expor os seus sentimentos, a sua fraqueza, a sua necessidade de ser amada. Ela muitas vezes é esquecida pelos outros, porque como ela vestiu essa capa, né, ela se expõe dessa forma, o comportamento dela externo é dessa forma, ela não recebe aquilo que ela quer, que na verdade era o amor, era o reconhecimento. Então vocês compreendem que a gente cai numa armadilha, né? Não consegue usar o nosso comportamento a nosso favor, a nossa personalidade. A gente, por uma questão de segurança, né, de medo, a gente vai desenvolvendo esse papel de defesa. E olha como é dolorido. Porque em vez de a gente ter aquilo que a gente na verdade quer, no fundo a gente quer amor, a gente quer reconhecimento, a gente quer ser vista, a gente age de uma forma que só vai afastando o que a gente quer da gente. Entende como é um movimento totalmente contrário? Olha como a nossa mente faz com que a gente reaja inconscientemente e que a gente não tenha os resultados que a gente quer. E aí, o que tá mais por trás disso, né? A mulher sacrifica quem ela é realmente para poder atender as expectativas do inconsciente dela, porque o inconsciente dela tá se agindo com base nas experiências negativas que ela teve ou com base no que ela herdou,
da mãe, né, do campo dela. E automaticamente, se ela não toma consciência, se ela não tá aqui nessa live assistindo, entendendo que tem esse mecanismo de que ela pode estar revivendo essas dores, de que ela pode estar vivendo esse ciclo tão desafiador, pegando um papel que não é dela, que não sabe que existe um equilíbrio entre dar e receber, e que no momento em que ela aplica isso na vida dela, ela consegue viver com mais leveza, carregando só aquilo que é dela, né? Esvaziando a mochilinha, tendo menos dores nas costas, compreendendo como que esse universo funciona e como que a vida dela pode ter muito mais resultados satisfatórios, que ela pode ser muito mais feliz, ter uma vida muito mais leve, né? Deixando de lado todo esse peso que a gente carrega inconscientemente. Então, gente, olha o conteúdo que a gente tem aí e não tem noção, né? Porque é muito dolorido, isso eu falo por vivência própria. Como eu falei, eu sou uma mulher guerreira em reabilitação. Eu já tenho consciência muito das influências, dos padrões que eu trazia familiar, já tenho consciência dos comportamentos dos quais eu desenvolvi por questões de vivências, por falta de confiança na minha infância. A visão sistêmica me trouxe um acolhimento, vamos dizer, uma forma de ver as coisas bem diferentes, né? De eu ressignificar tudo que eu vivi, de eu conseguir resgatar o amor, né? Porque a gente tá tudo isso, como eu falei, fazendo tudo isso em busca de suprir uma necessidade emocional. Muitas delas estão ligadas a essa questão do amor, de ser vista, de ser reconhecida, de se sentir valorizada. Por N situações que a gente viveu, ou por influência do nosso sistema ancestral, né? Da nossa família. E aí a gente vai se defendendo dessa forma que, na verdade, não causa, em vez de trazer defesa, traz mais dor pra gente, porque a gente não consegue ter o resultado que a gente quer, né? Outro aspecto também, gente, quando esse masculino tá bem em desequilíbrio, né? Que a gente não conseguiu equilibrar ele na nossa vida e que a gente tá agindo dessa forma, é que muitas mulheres, não é o foco da live, mas eu vou só trazer aqui para poder também, se alguém tiver esse problema, ter uma ideia de onde começa a investigação, né? Que muitas mulheres também não conseguem engravidar, né? Eu já falei da falta de libido aqui, falei da dificuldade de ter orgasmos, né? E também muitas pessoas, quando estão com esse masculino em desequilíbrio, essa energia masculina, né? Estão vestindo da capa da mulher guerreira. Às vezes elas têm dificuldade de engravidar ou de vivenciar uma maternidade de forma mais leve, né? Porque tudo isso vai trazer consequências para ela, né? A falta de confiança, como eu falei, e segurança estão ocultas. Então olhe aí para sua vida, para suas experiências, principalmente enquanto criança, o que foi que lhe causou essa falta de segurança, essa falta de confiança, para que você traga hoje para o seu adulto e possa trabalhar isso de forma diferente, né? Porque uma coisa é uma necessidade de uma criança e outra é hoje a gente adulto, o que a gente pode fazer de diferente para que a gente possa acolher essa criança interior e mudar essa forma de enxergar o mundo e, consequentemente, agir de outra forma. Então, esse é o ciclo, né? Você identifica o que te faz agir de determinada forma ou o que te faz ter os resultados que você tem ou que você não tem. Porque na maioria das vezes as pessoas vêm fazer uma constelação ou fazer uma análise comportamental para entender o porquê que elas não conseguem alcançar determinada coisa, por que elas desistem, por que elas não têm sucesso na profissão, por que elas não param em determinada empresa, por que ela vive trocando de namorado, por que ela não consegue ter uma relação saudável, por que ela só encontra homens indisponíveis. E aí, gente, quando a gente parte a investigar, né, porque no meu trabalho aqui, as ferramentas que eu utilizo é que para você ter consciência do que é responsabilidade sua. Porque a vida é assim, a gente só pode mudar aquilo que compreende a nós, não aos outros, né? E aí, inconsciente, quando a gente está inconsciente, a gente quer que os outros mudem em função do que a gente precisa. Mas não é assim. A gente vai investigar o que, de fato, nos teus comportamentos, nos teus padrões familiares, estão bloqueando, te impedindo de alcançar aquilo que tu quer, né? Então, a gente faz essa análise sobre esse viés. E o primeiro passo é ter a consciência, né? Investigando ali, como eu já falei,
a influência do teu padrão familiar, das suas experiências que possam ter causado essas dificuldades de insegurança, de falta de confianças, que são essas que levam a gente a agir com oi meninas, com esse masculino, essa energia masculina em grande escala, né, de forma desequilibrada, e faz com que a mulher desenvolva esse lado guerreiro e não consiga colocar suas necessidades emocionais, atender suas necessidades emocionais e ter os resultados que ela queria, que a gente já até falou aqui. Então, identificar é o primeiro passo, ter consciência daquilo que te leva a agir daquela forma, tomar consciência do que tá acontecendo ao teu redor, que tu não consegue ver, porque tu tá agindo de forma inconsciente. E olha, 95% das nossas decisões são tomadas por esse lado inconsciente, com base nas experiências que a gente viveu. Então olha aí, o universo que a gente tá emaranhado. Vou até usar essa palavra porque é exatamente isso. A gente tá ali meio que com cordinhas, né? Como marionetes, muitas vezes, revivendo dores, situações que trazendo para o consciente, trabalhando essas emoções, esses pensamentos, essas crenças, você pode ressignificar e fazer diferente, né? Deixar o adulto comandar, deixar a criança no banco de trás e trazer o adulto para frente, né? Precisa haver uma aceitação. Primeiro você vai reconhecer. Muitas vezes a gente olha, essa fase de aceitação, eu digo por experiência própria que pode ser muitas vezes difícil demais, porque às vezes a gente não quer aceitar, né? Como eu falei, é muito mais fácil projetar no outro a nossa dificuldade, né? Dizer que é culpa do outro do que assumir, né? E trazer a nossa autorresponsabilidade. E a vida, para que a gente tenha sucesso na vida no trabalho, ela exige que a gente tenha autorresponsabilidade, que a gente enxergue, né, a vida de uma outra forma e que a gente se autorize ser merecedora do que a gente quer viver, né? Porque inconscientemente também tem esses bloqueios, né, que a gente não se autoriza. Então, pra mim, tem a primeira fase que eu falei pra quem chegou agora, meninas, Renata, Milene. Tem a fase do reconhecimento. Então, você reconhecer o que está te bloqueando ali, quais são os padrões, o que está fazendo você agir dessa forma, como uma mulher guerreira. Gente que chegou agora, depois pode assistir, vai ficar gravado aqui para eu entender direitinho quais são esses sintomas, essa forma que a mulher guerreira desenvolve e o que está por trás disso. A gente já está aqui meio finalizando, entendendo a visão sistêmica sobre isso e as fases que a gente precisa fazer, né, para que a gente saia desse automático e consiga assumir o controle ali da nossa vida. De forma certa, não esse controle que eu falei inicialmente, né? Então essa aceitação consciente e ativa, né? Porque tem que ser consciente, você tem que ter consciência daquilo que está acontecendo e você tem que ter um movimento para fazer diferente, né? Para entrar no trabalho de decidir, não, eu quero um resultado diferente, então automaticamente eu vou ter que agir diferente. Né? Você só pode mudar aquilo que você consegue enxergar e você só consegue fazer diferente se você tomar a decisão de fazer diferente. Não tem como outra pessoa mudar por você, né? Então, o primeiro passo é esse. Autoobservação, descobrir com a ajuda aí de ferramentas, pode ser por meio da constelação, pode ser pelos testes, pode ser através das terapias, enfim, a forma como você se sentir melhor, né? Hoje existem muitas ferramentas disponíveis, muitos métodos, e aí você reconhecer aquilo que precisa ser visto. Eu trabalho com análise do perfil comportamental, com análise dos sabotadores e com análise dos padrões familiares que a gente investiga através das constelações sistêmicas. Então, essas 3 ferramentas que eu ajudo você a diagnosticar. Inclusive, eu deixei lá no link hoje, né, já um novo programa que eu tô lançando, que é o Check-up Comportamental, onde eu vou fazer um mix dessas ferramentas em 4 atendimentos, para que a gente possa investigar, você tenha um diagnóstico claro dos seus sabotadores, né, do que influencia os seus não resultados, os seus resultados insatisfatórios, para que você tenha um ponto de partida de trabalho, né, e aí a gente também aplica ferramentas de desenvolvimento pessoal e exercícios sistêmicos para que você possa sair desse automático e começar a comandar a sua vida de forma consciente e ativa, né? Que essa é a segunda fase que eu falei aqui. E, gente,
entender que tudo é um processo, né? Tudo na vida é um processo, que você precisa tomar consciência, pegar essa força, se for um caminho sistêmico que você deseja trilhar, entender os mecanismos ali de tomar o pai e a mãe, tomar a vida, que pra mim foi muito mais fácil, né? Esse mecanismo. Quando eu comecei a fazer terapia, eu já começava... Eu gostava muito da gestalt terapia por causa dessa influência, de que eu sei o quanto que isso impacta, né, nas experiências que a gente teve, das influências da nossa família, da forma que a gente se comporta. Então, sem nem conhecer antes essas ferramentas, eu já encaminhava para esse universo. E para mim faz muito mais sentido, é muito mais prático, é muito mais fácil você reconhecer de onde vem essa raiz e começar um trabalho a partir daí. Né? Para mim foi muito mais fácil assim. Tanto que eu comecei a trabalhar com essas ferramentas, né? com essa abordagem, porque faz muito mais sentido. E aí entender que é um processo. Você inicia e que você tem que estar disposto a ficar atento, vigilante. Né? Porque, por exemplo, eu tenho 35 anos, então é 35 anos agindo de determinada forma. E para que você insira um novo hábito, porque mudanças de comportamento, mudanças de atitude, você conquistar novas virtudes, isso também é uma adesão a um novo hábito e é um processo de construção. E o primeiro passo é esse que eu proponho para vocês aqui, de ver, de estar disposta a ver por esse outro lado. É o que diz respeito ao teu comportamento, à tua forma de agir, aos teus resultados, a tua falta de resultado muitas vezes, né? A tua paralisação, as tuas dores. E aí, esse é uma forma, né? De quem está disposto a ver, um caminho é esse. Ter consciência e começar um processo de transformação. Se alguém tiver alguma dúvida, gente, pode perguntar aí que eu respondo. Principalmente nós, assim, com esse comportamento da mulher guerreira, essa investigação que dá pra ser feita assim, se você tiver mãe e pai vivo ainda, dá até pra fazer uma investigação de pesquisa mesmo, perguntando e indo a fundo, vendo como que eram esses padrões, estudando os padrões. Por exemplo, na minha família, eu identifiquei que a maioria das mulheres eram viúvas, né? Então tinha essa que você vai fazendo conexão depois, né? Esse universo das mulheres dominarem, das mulheres tomarem a frente da casa. A gente consegue ver quando uma família é matriarca, né? Quando a família é patriarcal. Então você começa analisando por esses contextos aí que são, vamos dizer assim, mais fáceis, mais palpáveis para você começar a se auto-observar, né? E também no seu dia a dia. Eu sou muito fã dos caderninhos. Hoje eu tenho até um grupo do WhatsApp que é eu comigo mesma. Porque quando a gente começa esse processo de autodescoberta, de autodesenvolvimento, automaticamente com o tempo isso vira um... Já falei pro Ramalho essa informação. Pois é, Leuda. E aí vocês conseguem ir estudando esse padrão, né? E aí usar caderno para anotar os sentimentos, a forma que você se comportou, principalmente esses gatilhos que deixam a gente, que trazem a dor à tona, que muitas vezes a gente não quer olhar, principalmente a mulher guerreira, porque ela vai deixando isso para debaixo do tapete, né? Não olha. E aí a gente começar essa auto-observação, o que te leva a se sentir de determinada forma. Como eu falei, eu abri um grupo no WhatsApp comigo mesma, e quando eu não tenho tempo de escrever, né, às vezes estou na rua e acontece alguma coisa, eu coloco lá, escrevo, às vezes no carro mesmo, às vezes eu já parei várias vezes assim no acostamento pra fazer áudio, e isso traz, gente, uma consciência pra gente muito grande. Então exercícios maravilhosos, simples, que a gente pode fazer para se auto-observar, né? Diário da gratidão, diário das emoções, um caderno simples que você escreva, um grupo do WhatsApp, e começar a ter esse movimento de auto-observação para que o processo inicie, né? Se você não começar, não vai desencadear, é uma responsabilidade sua.
Karen, ouve bem isso, a mulher guerreira. Então, gente, é isso. Eu queria agradecer a participação de vocês. Se vocês têm alguma dúvida, eu tô à disposição aqui para tirar, ou se quiserem me dizer no direct o que vocês acharam. Depois, se fez algum sentido, se vocês têm alguma dúvida com relação a alguns sentimentos que eu falei aqui, alguns sabotadores que estão por trás dessas nossas ações, dessas nossas atitudes, que vocês se disponham a viver o processo, que traz muito mais leveza para nossa vida. Nossa Senhora, eu tava até falando pra Adriana, não sei se ela tá aqui ainda, essa semana, dando meu depoimento para ela, porque o tanto que fez diferença na minha vida. Muito menos ansiedade, muito menos cobrança, as coisas acontecendo, porque quando a gente começa essa autoobservação, esse processo de internalização, esse processo de autorresponsabilidade, a gente consegue ver como que o fluxo da vida funciona e parece que as coisas vão acontecendo, a gente vai entrando no ritmo e tudo vai fazendo mais sentido. Aqueles momentos de indecisão, que muitas vezes a gente vai revivendo, né? Porque são ciclos. Eu já entrei várias vezes nesses ciclos, como eu falei pra vocês, eu sou em reabilitação. E pra mim, hoje, eu tenho Nossa, é qualidade de vida. Qualidade de vida. É isso que traz pra gente, qualidade de vida. A gente tem uma mentezinha limpa. Porque antes eu não conseguia fazer nada sem uma vozinha aqui interna me perturbando. E quando você começa esse processo de investigação, você vai ver que você vai tendo consciência de quando essa voz ativa, né? Que como muitas vezes eu falei aqui, ela vem de forma carrasca, né? Eu até chamo ela de carrasca quando ela tá querendo atacar aqui, porque quando a gente tá no masculino exacerbado, né? E desequilibrado, a gente vem com esse ânimos, né? Com a mente de forma carrasca demais. Então é aquelas vozes internas julgadoras. Então você passar tempo sem ter aquela vozinha interna, assim, quando ela vem, você, opa, aqui não, e aí você conseguir fazer esse controle, como eu falei, é um processo, mas é super possível, e eu falo isso por experiência própria, não tem nada melhor, gente, do que viver dessa forma. E eu sei que não tem como a gente regredir, né? É só quando você começa esse movimento e começa a viver dessa forma, sentir como que traz resultado, e eu digo para vocês serem perseverantes, porque não é uma hora para outra, é um processo. E muitas vezes muitas mulheres não conseguem ultrapassar essa fase do diagnóstico, né? Porque não aceitam, elas acham ainda que a culpa vai ser sempre do outro. E quanto mais a gente agir nesse movimento de delegar para o outro a nossa felicidade, a nossa forma de agir, aquilo que a gente quer viver e sentir, vai ser muito pior. A gente nunca vai conseguir alcançar aquilo que a gente quer. Então a gente traz para nossa responsabilidade, fazendo aquilo que a gente tiver ao nosso alcance, né? Não precisa ter muitas coisas, mas comece do básico. E aí vocês vão ver a vida de vocês tendo outro ânimo, né? Muito mais leve. E tudo vai se encaixando, né? Por experiência própria. Então encarem o processo, comece essa investigação. Se encontrar alguma coisa que às vezes a gente encontra e dói mesmo, porque dói aceitar que a gente age daquela forma em virtude de uma necessidade, a gente às vezes não quer admitir, né? Então tem gente que não supera essa fase da aceitação. A mensagem que eu precisava ouvir, que bom, Karina. Então tem gente que não consegue ultrapassar essa fase da aceitação, gente, porque é muito mais fácil a gente jogar a culpa no outro do que assumir a nossa responsabilidade. E os responsáveis são felizes, é exatamente isso, gente. E faz diferença. Então, entrem no processo, suportem o processo, porque essa parte de suportar eu acho que é a crucial ali, aceitar. E você só vai ver diferença quando você disser assim, eu sou assim. Nossa, eu ajo dessa forma mesmo. Isso aconteceu porque eu fiz isso mesmo, né? Porque toda situação tem uma parte nossa e tem a parte do outro. Quando a gente assume a nossa, aí as coisas começam a fazer sentido. Enquanto a gente está negando, não adianta, não muda. Não adianta. E aí, se não mudar, né, os ciclos do sofrimento vão continuar.
Infelizmente. Então é melhor você começar logo a seguir minha dica aqui, investigar, né, o que tá por trás aí do seu comportamento, entender qual é o processo que você precisa seguir e começar, suportar. Porque não dá pra viver a vida toda achando que a gente é alecrim dourado, que as coisas acontecem ao nosso redor e que a gente é vítima de tudo, né? E porque assim não vai mudar. E não muda mesmo, tá, gente? Eu já tentei. Eu já vivi essa fase e vi que não dá certo. Então já tô avisando aqui pra vocês que o melhor é encarar o desafio, suportar ali o processo, aceitar. E aí as coisas vão fluindo, vocês vão ver como vão se organizando. Parece que não é automático, tá? Mas muitas coisas já começam a reverberar ali no seu ambiente, parece que as coisas vão se encaixando. Exatamente por isso eu sou tua irmã e fã. Somos e podemos não ser e mudar para melhorar. Gente, a minha irmã é maravilhosa. Minha psicóloga eterna. Antes dela ser psicóloga, ela já era minha psicóloga, porque todos os BOs eu corria pra ela, né? Ela tem esse chama. Quem é amigo dela sabe. Ela tem esse chama pra gente poder desabafar. Então, se você não conseguir fazer sozinha, procure ajuda. Existem várias ferramentas, existem vários métodos. Investigue e veja aquele que faz mais sentido pra você. E tenha coragem mesmo, como a Adriana falou, de olhar além do aparente, de enfrentar o processo e fazer diferente. Até rimou, né? Pra poder que os resultados sejam diferentes. Ninguém consegue ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, né? Então, autorresponsabilidade na veia. Esse é o que traz diferença. Só ouvir verdades. Que bom, Zena. Que legal a gente ter vocês aqui. Olha, Zena, a Leuda. Zena é minha prima. A Leuda é minha irmã. As meninas. Aqui é Carol. Carol, nem sabia que tu tava grávida. Olha que legal. A Adriana é minha diaba. A Adriana tá me ajudando bastante, Leuda, aqui, ó. A minha diaba loura. Eu já tô sabendo desse apelido. Gente, a Adriana maravilhosa. Social media, que a gente vai precisando. Mas, gente, é isso aqui. Faz muita diferença. Outro menino, do Henrique. Olha que legal. Ai, que legal, gente. 2 menininhos. Que maravilha. Parabéns, Carol. Fico feliz. É muito bom ter mais de um. Eu falo porque já tenho 3, né? Gente, foi muito bom estar com vocês aqui, tá? Espero que tenha sido um momento de reflexão, que a gente possa tirar essa capa de mulher guerreira e assumir o comando da nossa vida, colocar essa criança aí ferida pra trás, no banco de trás, de uma forma acolhida, né? Ressignificar tudo que a gente viveu de uma forma que traga força pra vida, impulso de vida. Não impulso de morte, né? Porque no momento que a gente decide olhar para trás, a gente fala muito na constelação que só existe 2 movimentos. O movimento para a vida, quando a gente encara o processo da vida, porque a vida tem momentos fáceis e momentos difíceis, e é assim, né? A gente tem que saber lidar com eles. E quando a gente decide encarar, é que a gente pode fazer diferente. Tá bom? Então, muito obrigada. Qualquer coisa, me chama aqui no direct. Tem meu link na bio aqui do Instagram. E eu estou à disposição. Espero que faça diferença aí pra vocês, tá bom? Tchau, tchau!